Noite. Estamos aqui em mais uma Educação de Classe. Queria mandar um abraço especial para a France, que nos abandonou nesse horário, né? Nós vamos ter que mudar de horário para poder ter a participação brilhante da nossa colega, que ela está fazendo agora Direito. Precisamos também, né, de bastante gente entendendo de lei, já que esses governantes nossos nos insistem em não cumpri-las, né? Nós estamos hoje aqui com alguns representantes do professorado estadual. Rede Estadual de Educação em greve há 26 dias, Ricardo? 26 dias. Ricardo, boa noite, Ricardo. Boa noite. Professor de onde, Ricardo? Sou professor do CIEP, Cecília Meirelles, professor de Geografia, né? Há mais ou menos 4 anos. Estamos aí firme na luta, né? Na provocação diária pela nossa condição de trabalho, na luta pela nossa dignidade de trabalho, né? Cecília Meirelles é de Correias, né? É o CIEP de Correias, né? Em frente ao terminal. Nossa cidade, Ricardo, ela é bem grande, bem distribuída, e muita gente não faz ideia de onde ficam as outras escolas. E às vezes ficam achando que só tem aquela escola ali daquele bairro, né? Tem muita gente que não sabe nem que tem escola do Estado lá na Posse. E tem escola do Estado lá na Posse, Gabriela Mistral, CIEP também, que está com um monte de gente em greve. Então tem greve lá na Posse, tem greve lá em Natividade, né? Lá na última cidadezinha divisa do Estado do Rio de Janeiro. Na Posse também tem, é óbvio, né? Estamos aqui com a Márcia também. Márcia, professora de onde? Boa noite, eu sou Márcia Mahler, né, professora de Biologia lá do José Bonifácio, em Pedro do Rio, já estou lá há 16 anos, e agora também aqui no CIEP Cecília Meirelles, em frente ali ao transbordo de Correias, onde o Ricardo também está. Professor Weiner, de onde? Também do José Bonifácio, boa noite, professor de Sociologia e Filosofia, há quase 10 anos no José Bonifácio, e lutando pelo respeito à educação pública de qualidade. E essa questão é interessante, gente, quando vocês falaram aí da idade, do tempo de vocês na rede estadual, é importante que as pessoas percebam também que essa é uma greve que nós estamos lutando pela manutenção da nossa carreira. Então tem gente com 1 ano, com 10 anos, eu tenho 30 anos de rede estadual, e se bobear, a gente não vai conseguir levar para a aposentadoria o que a gente batalhou a vida inteira para conquistar, né? Através de inúmeros movimentos, que nada na rede estadual nunca nos foi dado de mão beijada, sempre com muita luta. Infelizmente, entra governo, sai governo, e a desatenção com a educação é a mesma. Ô, Weiner, como é que está a greve lá em Pedro do Rio, lá no José Bonifácio? É a maior greve que eu vejo desde que eu estou no estado em Petrópolis. Eu estou há mais ou menos 10 anos em Petrópolis. A gente está com uma adesão em torno de 60% dos professores, a funcionários de apoio também fazendo a greve. É uma greve histórica, porque pela primeira vez a gente tem também a mobilização por parte dos alunos e dos responsáveis. No José Bonifácio, por exemplo, para além dos professores em greve, nós temos poucos alunos frequentando a escola nos 3 turnos. Muitos alunos que percebem, né, que escola sem professor, sem a totalidade dos professores, não dá para dizer que está tendo aula, né, gente? Isso é muito importante também ficar claro para as famílias. Porque, às vezes, tem 1 ou 2 colegas por escola que ainda não tiveram a noção ou não tiveram o seu momento de aderir à greve e estão lá com 2, 3 alunos frequentando. Isso não pode ser considerado de eletivo. Mesmo que não seja ilegal, isso passa a ser imoral. Porque e todos os outros alunos que não estão frequentando? Vão ficar sem a oportunidade de ter essa matéria, de ter essas avaliações? O Estado, às vezes, não está nem aí para o aluno, né? Se tem professor, se não tem. Porque os pais também precisam saber que muitas das escolas da rede estadual, em todas as cidades do Rio de Janeiro, passam, às vezes, 2, 3 anos sem professor de física, sem professor de biologia, sem professor de matemática. E isso nunca é discutido com a comunidade escolar. Aparece lá no histórico do aluno, SP, sem professor. Aí não tem problema. Aí pode não ter aula, né? E quando tem um motivo justo de reivindicação, aí o Estado quer dar alguma solução. Ô, Márcia, o que te levou a fazer greve? Por que você participa do movimento? De acreditar na minha profissão, acreditar no trabalho que eu faço, acreditar que os alunos merecem uma qualidade e entender que a luta é de todos. Eu não posso chegar lá como uma personagem fingindo que está tudo bem e o aluno não saber que eu tenho dor de barriga, não saber que eu preciso pagar minhas contas, não saber que a minha vida é como a deles, que a gente precisa trabalhar e receber.
Esse é um dos motivos, é de acreditar. Eu acho que enquanto eu estiver viva, eu quero acreditar. No dia que eu deixar de acreditar, a gente morre, né? Porque a vida é passageira, é muito rápida, mas não pode ser inútil. Eu não acredito numa coisa inútil. E eu ouço um monte de gente, tão horror o país, ou o Estado, o bairro, e ninguém faz nada. Ué, ninguém é você, que também não está fazendo nada. Vem fazer com a gente, vem acreditar, vem dar um fio para essa meada que é a sua vida, em vez de ficar aí fazendo papel de quê? O Estado já deixa claro que não tem porteiro, que os servidores terceirizados vão ter que trabalhar um dia sim, outro não na limpeza, alguns já faltam alimentação, e você está aí fazendo o quê? Os alunos já sabem que isso tudo está falhando, e a gente vai começar a dar aula de que jeito? Então, eu acho que todo mundo tinha que pensar, e pensar assim, nesse momento que está vivendo em 2016, qual é a história que você vai deixar? Qual é a história? Se você fosse fazer a sua biografia, essa parte do livro de 2016, o que você vai contar para você e para os outros? Qual o legado que você deixa, né? Que você deixou a vida passar e não foi coragem de tomar uma posição? Eu estou aqui porque eu acredito que eu estou viva e acredito que tem que ter uma condução melhor nessa educação. Como educador, né? Ô, Ricardo, essa greve está acontecendo nada? A situação piorou essa semana passada, mês passado? Como é que é isso? Primeiro que a nossa condição de trabalho, ela, historicamente, né, nesses últimos 20, 30 anos, ela vem sofrendo uma série de ataques, né, uma série de perdas, né, perdas históricas, né, não só em termos salariais, né, de direitos, né? De direitos em geral, de condição de trabalho, né, de dignidade mesmo, né, e utilizando até o mote geral da nossa greve, que é nenhum direito a menos, né, eu acho que por si só já explica, né. Você teve todo um procedimento histórico, geográfico, de lutas por conquistas sociais, né? E que a gente está num contexto atual de perdas de direitos muito, muito importantes, né? Haja visto que essa semana a gente teve uma boa notícia, para não dizer o contrário, né? De um pacote anunciado pelo governo federal de austeridades, né, que significa, a grosso modo, retirada de direitos trabalhistas, né? Sempre da classe trabalhadora. Sempre da classe trabalhadora. Leia-se crise como sinônimo, um sinônimo perverso, né, de retirada de direitos. Nós não fabricamos essa crise, né, estamos pagando, estamos sentindo na pele. De que forma? Em termos salariais, não temos reajuste, né, durante já 2 anos. Inclusive o pacote que o governo federal coloca para o governo do estado para arranjar algum dinheiro, prevê que a gente fique sem aumento mais de 2 anos. Esse pacote, ele está querendo vincular o superávit do estado ao nosso reajuste. Só que se a gente, né, segue uma lógica de favorecer a empreiteira, favorecer a empresa, isenção fiscal para os grandes, né, empresários e banqueiros, a gente subentende-se, né, que a gente não terá superávit no Estado. Nunca, né? E é importante, Ricardo, colocar para a população que o governador Pezão, inclusive, deu desconto, deu a isenção para tantas empresas que daria para pagar o salário do funcionalismo por 5 anos. Sim. O governo do Estado poderia estar tranquilo, planejado para atender as suas despesas durante 5 anos. Mas não, o governador distribuiu benesses para tantas empresas e não sobrou dinheiro no cofre. Então, realmente, agora não deve ter dinheiro. Mas não é porque não tinha previsão, é porque liberaram o dinheiro público para beneficiar as empresas. E uma questão, sobretudo, de prioridade política, né? A gente não pode... educação, saúde, áreas sociais em geral não pode ser entendida simplesmente como custo de produção. Uma frase que a gente sempre fala aqui. Nós não somos, né? E que eu gosto de lembrar, somos investimentos, né? É a questão a frase do Darcy Ribeiro. Educação não é despesa, né? Educação não pode ser vista como despesa, tem que ser vista como investimento. A gente está formando um povo, né? Está investindo em coisas novas no amanhã. Se não se investe em nada, né? Vai sobrar o quê? Vai ter o quê? A questão da escola integral a gente era para estar 20 anos à frente do que nós estamos hoje. Mas o projeto foi todo decomposto, todo sucateado, porque entra governo, sai governo, cada um faz os seus projetos mirabolantes, né?
envolvendo N fundações, né? Todo mundo de olho no dinheiro público, toda a iniciativa privada querendo tirar casquinha no dinheiro público, e aí acabou o governo, acaba o projeto, começa outro, desmonta tudo. Então, a gente tem passado por isso durante esse tempo todo. Eu estou há 30 anos no Estado, já passei por tudo quanto é tipo de projeto, tudo quanto é tipo de governo, cada um com uma ideia mais nova que a outra, mais mirabolante. Projeto, inclusive, como o do governo Cabral, e que não vai ter segmento no governo Pezão, porque não vai ter dinheiro, que é a questão dessa questão da certificação, da bonificação. Projeto falido já em vários países sérios, coisa que há 10 anos atrás já tentaram implementar em outros países mais desenvolvidos e não deu certo. Aí compra a ideia para trazer para cá. É demais, né? É de uma criatividade fora do comum. Gente, nós vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos.